meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e estou aqui com você mais uma vez para pensar coisas espirituais, coisas que estão ligadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Existe um versículo lá em Mateus capítulo 10, no versículo 32, onde o Senhor Jesus falou assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Disse Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aí ele não para nesse. O versículo 33 continua dentro do mesmo contexto, e o Senhor Jesus diz assim: porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quero falar com você hoje a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? O que ele significa na tua vida? Como você tem lidado com o nome de Jesus? Sabe, hoje em dia não tem sido muito fácil ser de Jesus e expor que é de Jesus. Porque, infelizmente, nós chegamos num tempo em que as pessoas querem assim, viver do jeito que elas querem ser donas dos seus próprios narizes. Tem uma frase de um filósofo que ele falou assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, o que tem se feito pensar? Deus não existe, Jesus muito menos. Dizer que Bíblia é palavra de Deus e aquilo que está escrito ali realmente configura a verdade, as pessoas têm crido que se tornou uma grande mentira, uma grande balela, uma coisa completamente sem razão de ser. E Martinho Lutero uma vez falou: ninguém diz que Deus não existe se essa pessoa não tiver interesse nisso. Mas como assim alguém teria interesse em dizer que Deus não existe? Aí nós voltamos para outra frase: se Deus não existe, tudo é permitido. A fim de que as consciências fiquem tranquilas com coisas que se sabe no coração que não é legal fazer, a gente prefere então se afastar daquele que poderia apontar em nós algo que não é bom fazer e dizer: olha, não é esse o caminho. Quantas vezes a gente está cercado de amigos que querem nos dar um toque, né? Falar: olha, cuidado com tal pessoa, olha, cuidado com o que você está fazendo, isso aí pode trazer uma consequência ruim. E o que a gente faz? A gente não, ao invés de ouvir os conselhos, nós preferimos nos afastar dessas pessoas. Eu fico vendo muitos adolescentes, né, por exemplo, nas suas casas, onde os pais estão constantemente aconselhando: filho, não faz isso, filho, não fala assim, filho, não vai em tal lugar, filho, cuidado com isso, cuidado com suas companhias. O que o filho adolescente geralmente pensa? Ah, eu quero é sair daqui, eu quero é sair dessa casa, eu quero viver logo a minha vida, eu quero logo poder ter a minha liberdade. Queridos, como se a liberdade fosse algo para ser usado para se destruir. Como se a liberdade fosse algo que Deus tivesse nos dado para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente quer, independente da consequência que isso vai trazer. Por isso que há um grande interesse nesses dias em dizer: Deus não existe, Bíblia é balela, Jesus Cristo foi só mais um. Quando eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, quando eu declaro que Ele é o meu Salvador, a minha vida muda. Eu começo a querer saber o que Jesus pensa a respeito das coisas. Eu quero saber o que Ele pensa a respeito do que eu falo. Eu quero agradá-lo. Quando eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, eu quero saber o que o agrada e qual é o conselho que Ele tem para a minha vida. Porque se eu creio que Jesus Cristo foi até aquela cruz, morreu da forma que morreu, sacrificou-se da maneira que se sacrificou, como a Bíblia diz, para que eu pudesse ter vida, vida eterna, vida com abundância. Alguém que fez isso por mim, eu tenho interesse em ouvir e saber o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele que tanto me amou gostaria que eu fizesse para que eu possa ficar bem. É por isso que a gente vai até a Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus,
aonde estão os ensinamentos de Deus Pai, para conhecendo quais são esses ensinamentos, colocando-os em prática, nós possamos nos entregar a cada dia, confessando, por onde quer que vamos, eu sou cristão, eu sou de Cristo. Isso quer dizer, eu vivo segundo o parecer dele. Eu o amo tanto, reconhecendo o seu grande amor por mim, que agora eu quero saber dele. Quais os caminhos que eu devo tomar, a direção que eu devo ir. Eu quero saber quais palavras eu devo usar. Eu quero saber qual pensamento que eu devo ter. Porque eu sei que se eu andar segundo aquilo que ele deseja, a minha vida vai ser muito melhor. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então eu preciso sair por aí dizendo: eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo, Ele morreu no meu lugar e hoje eu vivo a partir dos seus ensinamentos, eu vivo a partir daquilo que Ele sabe ser melhor para mim. Então eu quero convidar você hoje, se você é cristão, a declarar isso e a viver isso. Lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus falou assim: eu já não chamo vocês de amigo, eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E às vezes a gente confunde esse texto achando que essa amizade, essa intimidade com Jesus me dá direito de ser aquilo que eu quiser e fazer aquilo que eu quiser. Não. O versículo anterior a este, onde ele diz: eu já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo, ele fala assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando. E quem manda a gente chama de Senhor. Então a gente só é amigo de Jesus, Ele só nos tem como amigo se antes nós o tivermos como Senhor. Então eu quero convidá-lo a ser amigo de Jesus, mas eu quero dizer a você que é necessário que nós nos tornemos, antes de mais nada, servos de Jesus Cristo. Porque, como foi dito, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí então você será salvo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe, viver essa vida aqui da terra é muito pouco. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Essa vida vai ser curta, dura-se aí alguns anos e depois acaba. E aí lá na eternidade, aquele que confessou a Jesus Cristo como seu Senhor aqui na terra, sem se envergonhar, mas de maneira firme, fez essa declaração e agiu dessa maneira como declarou, então estará, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, vivendo para toda a eternidade. Vamos escolher hoje a vida. Vamos escolher hoje andar com aquele que nos criou, sabe o que é melhor para nós. E por isso, ouvindo os seus conselhos, a nossa vida vai ser bem melhor. Que Deus abençoe demais, demais a tua vida. Se você precisar e eu puder ajudar, conta comigo em oração, aconselhamento bíblico. Nós estamos aqui por você. Que Deus te abençoe e não esqueça de uma coisa, que eu aqui, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.